Olá, que bom! Estamos na lição número 2 da nossa série do estudo do grande conflito entre o bem e o mal. Estamos começando esse estudo dizendo que, na verdade, o tema dessa semana vai tratar sobre o desenvolvimento do conflito na história do povo de Deus, desde Israel e depois com a igreja cristã, né? Nós vamos estudar nessa semana a primeira parte de uma dupla estratégia do inimigo nosso. O inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, ele trabalhou desde o início com estratégias, né? E nós analisamos aqui nessa lição duas estratégias para enganar e para destruir o povo de Deus. São elas perseguição, logicamente morte, né? É o que estudamos nessa semana, e a segunda é concessão. Nós vamos entrar um pouco sobre ela na semana que vem, né? E nós também vamos estudar nessa semana a estratégia de Deus para proteger, para preservar o seu povo. Então, vamos começar com o primeiro tópico, e eu intitulei Perseguição em Jerusalém e na Igreja Cristã. Se você ler o livro Grande Conflito, que eu recomendo que você leia, de Ellen White, você vai perceber que o livro começa justamente com a narrativa da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e a partir da história da destruição de Jerusalém, que é em miniatura, é uma espécie digamos, de protótipo dos sinais do fim da segunda vinda de Cristo, né? Mateus 24 há uma mistura entre a destruição de Jerusalém e os sinais da segunda vinda de Cristo. A autora desenvolve todo o seu pensamento, toda a sua descrição do que acontece com o povo judeu e também com a igreja cristã, e como o diabo trabalhou para destruí-los, né? Então, a destruição de Jerusalém no ano 70 deve ser analisada de diferentes ângulos. Um deles foi que este evento foi resultado da escolha e da desobediência de um povo, né? Jesus disse que o povo israelita da sua época matava os profetas e apedrejava os que lhe foram enviados. Mateus 23, 37. Mas a gente aprende também aqui que Deus nem sempre intervém para limitar os resultados da escolha do seu povo. Nós colhemos o que plantamos. Muitos deles que tinham rejeitado a Jesus agora sofreram as consequências da destruição de Jerusalém. Mas, por outro lado, também nós temos que entender que o diabo se aproveita dessa desobediência para tornar a vida do povo de Deus ainda mais complicada, mais difícil e mais mortal, né? Ele se aproveitou dali para destruir um povo, o povo de Deus. Ele queria acabar com a memória daquele povo. Não conseguiu, mas ele tentou, né? Satanás é um sujeito que se deleita na guerra, então seja de qualquer tipo, por qualquer razão, ele gosta de estar lá, pois ele desperta os piores sentimentos humanos na guerra, né? E aí a gente percebe que os judeus daquela época, do ano 70, sofreram com isso, né? Agora, a igreja cristã também sofreu com a perseguição, não foram só os judeus, mas os discípulos, eles enfrentaram ameaças, né? Você vai para Atos 4:17, há uma história ali de prisão, Atos 5:17 e 18, há uma história de perseguição, né? E há até uma história de morte, né? A morte de Estevão, lá em Atos 7:59, você lê isso, quer dizer, então a igreja foi tremendamente perseguida. Então, você tem a perseguição, Satanás se deleita em perseguir, em matar, em destruir o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento com os judeus, quanto no Novo Testamento com a igreja cristã, seja ela primitiva, seja ela depois. Mais tarde, numa outra lição, nós vamos entrar um pouquinho nessa questão da perseguição em outras eras do cristianismo, né? Agora, um segundo bloco aqui, apesar de termos a realidade da perseguição de Satanás, que é uma das suas estratégias, a gente tem também a estratégia de Deus e os seus resultados. Então você toma, por exemplo, a destruição de Jerusalém. Nós entendemos que nenhum cristão morreu. E por quê?
Porque Deus os avisou daquilo através de Jesus Cristo. Quando Jesus ainda estava na terra, aproximadamente 40 anos antes deste fato ocorrer, Jesus disse aos discípulos que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra. E eles ficaram admirados com aquilo. Mas Jesus aproveitou e deu algumas instruções para eles. Olha, quando vocês sentirem que Jerusalém está cercada, vocês fujam, corram, vão embora daqui. E assim que os exércitos romanos se aproximaram, na primeira vez, com Sestio, que era um general romano, algum tempo antes do ano 70, diga-se de passagem aqui, eles perceberam que o cerco estava formado. E obedecendo a palavra de Jesus, eles fugiram. Eles foram embora dali. Né? Então, a gente percebe como Deus trabalha também com o seu povo. O diabo trabalha contra, mas Deus trabalha a favor do seu povo. E nenhum cristão pereceu nessa destruição de Jerusalém. Porque mais tarde, quando já os cristãos não estavam mais lá, o general romano Tito veio e aí destruiu a cidade. E muita gente acabou sendo morta, esmagada, né, pelos exércitos romanos naquela época. Então, isso é muito interessante. Né? Na igreja cristã primitiva, a gente vê a mesma coisa. Apesar da perseguição, os cristãos se multiplicavam. Né? No próprio Império Romano, mais tarde, aquela velha frase que você já conhece, né? Que o sangue dos cristãos, é atribuída a Tertuliano, esta frase, se eu não estou enganado, diz que o sangue dos cristãos era como semente. Ou seja, morria um cristão, mas surgiam 10 no lugar dele. Então, eles serviam de testemunho. E Deus, desta forma, estava também trabalhando em favor do seu povo. Né? A certeza de um Salvador ressuscitado, a descida do Espírito Santo, o amor, a unidade, o senso de missão, eles tornaram os cristãos fortes. Basta você ler Atos 2, 41 a 44, 47... Atos 4, verso 4, verso 31, você vai perceber que esse amor, que essa unidade, que essa busca do Espírito Santo, que o senso de missão que eles tinham, tornavam eles fortes e Deus os protegia e a obra prosseguia. Então, o diabo tentava perseguir, mas ele mesmo percebia que no final isso não dava certo, porque matava um cristão e surgiam outros também. Né? E interessante também é a gente observar que, apesar da perseguição, eles, unidos em amor, eles se protegiam. O amor era a norma das comunidades cristãs no primeiro século. Né? A igreja cresceu em meio a 2 pandemias. Né? O autor da lição coloca aí que nós tivemos a peste antonina, lá no ano 160, e a peste de Cipriano, no ano 260. Né? Nós hoje conhecemos bem o que significa a palavra pandemia. Você imagine uma pandemia no primeiro século, no segundo século da nossa era, onde nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje, tanto na medicina quanto na própria economia. Você imagine o desespero que aconteceu. E aí, nesse contexto, o cristianismo cresceu. O diabo usou para destruir, mas Deus usou para salvar. Os cristãos foram verdadeiros enfermeiros, socorrendo os doentes, e alguns cristãos deram a própria vida nessa tarefa de salvar pessoas. E mesmo assim, o evangelho foi pregado por palavras e por atos, e aí está a razão pelo grande crescimento, a razão do grande crescimento do cristianismo naqueles idos. Então, para a gente concluir a lição dessa semana sobre a perseguição, eu faria a seguinte pergunta: a perseguição foi uma estratégia de Satanás contra o povo de Deus. Como devemos reagir à perseguição, reagir a ela? Bom, podemos encontrar forças em Deus. Uma outra coisa interessante, que parece até fora de lugar aqui, mas tem sentido, é que muitas vezes há cristãos que eles se sentem perseguidos, mas nem é por causa do evangelho, é por causa do seu mau testemunho. Há cristãos também que provocam a perseguição, criam ódio, criam antipatia na sociedade onde vive. Nós temos que cuidar com isso também. Agora, chegará um momento em que virá uma perseguição por causa do evangelho, por causa de Jesus.
E aí nós precisamos ter fé suficiente para resistir isso tudo. E não nos esqueçamos, a história de Jerusalém e a história dos cristãos primitivos nos permite dizer que o Senhor estará conosco e Ele irá nos preservar, seja para esta vida, seja para a vida eterna. Pensemos um pouco sobre isso. Semana que vem a gente volta aqui para mais um assunto do grande conflito. Um abraço, divulgue esse canal, continue orando por nós e muito obrigado por sua participação aqui conosco. Até lá!